Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tech Top, temporada 2. E hoje eu estou muito orgulhoso aqui do nosso time, todo o time que preparou esse novo estúdio, um estúdio próprio, da nossa própria produtora, para gerar conteúdo de qualidade para você. Hoje é um dia épico para nós, com esse retorno do Tech Top depois de 7 meses, hein, fora do ar. Então, queria agradecer a sua audiência, seja bem-vindo. E hoje a gente vai bater uma resenha muito legal. Hoje eu vou entrevistar um executivo de tecnologia que ele liga a parte executiva de um excelente profissional com a filantropia. É uma pessoa que consegue navegar nos dois mundos de forma incrível. E ele não deixa de ser filântropo ou de ser um doador do seu carinho e do seu tempo, mesmo sendo executivo e vice-versa. É uma pessoa que consegue andar bem nos dois mundos, né? No mundo material e no mundo social. Eu estou hoje aqui com o Paulo Sgarbi! Valeu, pessoal. Paulinho, seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. É um prazer imenso estar aqui no Tech Top e falar um pouco aqui da carreira de tecnologia, de filantropia, né? Que eu acho que é imensamente importante para nós aqui de tecnologia ter esse lado filantrópico. Humano, né? Mais humano. humano. Exatamente, a TI próxima ao humano. Né? Até porque a gente é muito de exatas, né? E a filantropia não tem nada a ver com exatas, né? É 100% coração. Se você tiver lógica, você não faz, né, Paulinho? Exatamente. Mas é para fugir do estresse da nossa área, né? A área de tecnologia é muito estressante, né? Nosso dia a dia, entrega de projeto que atrasa, projeto que falta grana, falta orçamento. E essa área de filantropia a gente dá um ufa, né? O recarregar das baterias aí que eu falo, né? Quando a gente está em ações sociais, assim, a gente volta mais, assim, forte. E a gente vê assim, né? Eu gosto muito de fazer, de participar dos trabalhos que você faz, da parte social, quando você me chama, quando você me convida, eu tô lá. Mas, para mim, é um desligar, sabe? Porque a gente vive um mundo executivo, pessoal. É um mundo que não é exatamente aquilo, né? A gente está sempre vestido de uma armadura no trabalho, preocupado com o que os outros estão pensando, num cargo executivo, onde você tem que, né, prestar muitas contas, né? Eu acho que é um momento que você desliga de tudo, né? Você fica leve, né? É o off, né? Eu acho que a gente sempre fala nisso, tem o on e o off. A gente está muito ligado no on, 24/7, nos dias da semana. E aí, quando a gente faz essa parte de filantropia, a gente dá aquele off, né? E a parte humana aflora, você faz o bem para as outras pessoas que precisam, né? Que estão aí numa necessidade, né? Necessidade de vivência, né, cara? Então, isso é importante. Você conta pro pessoal quem é você, em quais empresas você passou inicialmente, aí eu quero puxar um pouco da sua infância também. Então, como é que você caiu na área de tecnologia? Bora lá, quando eu comecei, né? Bem, eu estou na área de tecnologia há pouco mais de 30 anos, né? Eu sou formado em administração e análise de sistemas na antiga FASP. E sou aí adoro tecnologia. A FASP que foi uma das melhores universidades, né? Pois é, na época eu iniciei a minha faculdade em 91 e aí era umas faculdades de ponta, né? Enfim, você tirando a Unicamp, enfim, né? Eu acho que a USP, a FIA, depois a FASP, ela já vinha ali numa linha assim, numa pegada muito legal de tecnologia. A sua era na Paulista, na época ou não? Não, ficava ali na Vila Mariana, em frente ao prédio da IBM. Faculdade e Álvares Penteado, uma coisa assim, não? Faculdades Associadas de São Paulo. Tô falando bobagem, desculpa. E aí fica em frente ao prédio da IBM ali na 23, né? E aí FASP, eu falei FAAP, eu falei bobagem. E muitos dos professores, eles eram da IBM, né? Então, eles traziam tecnologia de ponta ali para a faculdade, enfim. Então, tinha uma ligação muito forte. E aí, obviamente, depois da faculdade, né, eu fiz algumas pós-graduações, MBA. Você lembra qual era a linguagem na faculdade? Era Pascal, né, C também, Pascal, C. E tinha alguma coisa, na época, estava finalizando o COBOL, mas aí a gente fazia algumas coisas no laboratório ainda. E era na unha, não tinha nenhum atalho, né? Nada. Você não tinha chat GPT, não para ajudar a programar, não. Era na raça, pessoal, era raiz, era desenvolvedor raiz, né? Isso aí é época boa. Mas me conta um pouco de você, da sua personalidade, né? Como é que a gente conseguiu juntar essas duas coisas, né? Exatas e a parte social. Como é que foi sua infância? Onde é que veio onde que você nasceu? Boa. Eu sou da roça, né? A minha família meus bisavós vieram da Itália em 1900 e eles foram para o interior de São Paulo para cultura de café. O ciclo da agricultura aqui no estado de São Paulo ele teve muitas mudanças, né? Então, teve a época de café, depois a época da laranja, né? Nós tínhamos também até hoje, né? Produção de laranja no interior de São Paulo. E eu fui sempre morando no sítio, na fazenda, enfim. E aí, com 16 anos, eu vim para São Paulo porque eu queria, assim, fazer coisas diferentes. Eu não queria ficar ali naquele ambiente, né, de sítio, de agricultura, enfim.
Então, eu vim para São Paulo para estudar, enfim, e aí no segundo ano comecei a trabalhar. E aí foi muito legal, porque quando eu fazia antigamente era colegial, né, pessoal? Então, hoje é ensino médio, mas no primeiro ano eu já tinha aulas de desenvolvimento de sistemas mesmo, na época, né? Só que a programação era Basic, né? Era Basic naqueles computadores pequenos ali, enfim. Anos 90. Não, isso 87. 87, isso. Um pouquinho antes de eu iniciar a faculdade, depois eu iniciei a faculdade em 90, 91. E aí foi que me despertou o lance de tecnologia, porque eu sempre fui muito curioso, né? E eu acho que, sim, quem é de tecnologia é curioso, né? Você tem que estar pensando sempre fora, pensando alguma coisa diferente, né? Então, acho que esse é o nosso mundo, o mundo de tech, né? E aí eu comecei a fazer esse cursinho de programação na época, e aí comecei a trabalhar, né? Com meus 17 anos comecei a trabalhar, e eu trabalhava como operador de computador, né? Então, eu estudava de manhã, comecei a fazer faculdade de manhã e trabalhava das 2 às 10, né? E, cara, era assim, louco, né? Porque eu fazia backup. O Rafa, em disk packs, né? Grandes. Ele era 80 mega, mas ele pesava uns 20 quilos. Era uma panela, velho. E aí, cara, o meu ônibus passava, tipo, 22h05, 22h10. Se eu perdesse aquele ônibus, eu ia pegar o das 23, né? Tem aquela música lá. Das 11, né? Das 11, eu ia pegar só o das 11. Eu chegava em casa mais tarde, tinha que levantar às 6 horas da manhã para trabalhar, enfim, para estudar, para ir para a faculdade. E aí, cara, eu saía que nem doido, né? E o prédio do do CPD na época, né? Era em outro prédio. E eu saía com os disk packs que nem maluco, né? Às vezes o backup atrasava um pouquinho, adiantava, enfim. Quando adiantava, legal. Mas quando atrasava, eu tinha que sair com 4, abrindo portas, com cuidado para não cair, né? Porque se eu quebrasse aquilo, eu ia ficar 10 anos, meu salário na época... Era caro, né? Tudo era muito caro, né? Muito, muito. E aí foi que eu comecei... E era o backup da IBM na época? Não, na verdade era Labo. A máquina era Labo, o sistema operacional era Nixdorf, da Alemanha, enfim, era um Basic ali. E aí eu tinha que fazer esses backups, enfim. E fazia o backup também. E o backup guardava onde, né? Essa era a redundância, né? No outro prédio. Já tinha toda uma Engraçado, parte né? de segurança na época. Incrível, né? E aí, por isso que tinha que ficar em outro... Então, eu tinha que atravessar várias portas, né? Para deixar no outro prédio. E o medo de derrubar, né, um disco daquele e danificar era imenso. E aí, depois de um tempo, depois de um ano e pouco como operador, surgiu aí uma oportunidade... Você chegou a pegar alguma catástrofe? Tipo, de ter que revoltar o backup do que você tinha feito? Ah, sim, já. Caramba. Já tivemos. E aí, para voltar ao backup, a Labo, essa empresa, ela ficava aqui próximo ao Shopping Morumbi. Porque a gente não tinha nem drive para voltar backup, nada, enfim. Mas a gente já, desde aquela época lá, a gente já tinha que sair correndo aí, às vezes perder finais de semanas aí para voltar backup. Ou seja, você fazia backup, mas você não tinha como voltar, você precisava de ajuda da empresa. Exatamente. Tinha que voltar. E depois veio uma nova tecnologia que era em fita. Aí melhorou até um pouco mais. Mas também nós não tínhamos o leitor. O drive ali, o leitor, enfim. E depois disso, surgiu aí uma oportunidade como programador trainee. Falei, porra, cara, eu vou ter uma promoção depois de um ano e pouco, não derrubei nenhum disco, né? E aí a empresa, uma empresa alemã, a Dur do Brasil, uma empresa automobilística, fazia equipamentos aí para a indústria automobilística. E aí eu fiz vários cursos. Eu fiquei acho que uns 3 meses fora da empresa. O pessoal até achou que tinha desaparecido, né? Porque eu fiz todos os cursos, porque era lógica de programação 1, 2, 3, enfim. Então eu fiquei um tempo em treinamento. E aí depois voltei como operador trainee, enfim, né, fazendo alguns códigos pequenos. E aí começou a minha trajetória na área de desenvolvimento, né? Então fui programador trainee, júnior, pleno, sênior, analista, enfim, toda a carreira, né? Que a gente... E qual tipo de sistema você fazia na época? Era manutenção, né? Quando você está começando, você tem que... Né, qualquer coisa... né? Era sistema de controle de estoque, até de folha de pagamento também. A gente fazia manutenção, porque era tudo interno, os sistemas da Dur, né? Da Dur na época. E, então, a manutenção geral, né? Coisa pequena para quem está começando, né? Depois, na medida que você vai pegando mais experiência, vai sobrando alguma coisa um pouquinho mais hard ali, né? Mas e aí você ficou como programador com quantos anos? A partir de que tempo você virou, começou a crescer como executivo? Sim. Olha, depois disso, depois dessa minha empreitada, passei por mais alguma empresa, alemã também, no segmento de tintas, enfim. E aí, em 94, eu entrei na área de seguros. Pô, aí ferrou, né? Porque aí não saí mais, praticamente, né? E aí eu comecei já como analista, enfim, né? E comecei a ter
as funções coordenador, gerente de projeto. E aí estou praticamente já há 30 anos só em seguros, né? Caraca, então de 87 a 94 você aprendeu, né, a tecnologia, depois você entrou no mercado tão desafiador que é seguros, né? Que Sim. é o segundo setor mais tecnológico depois do setor bancário, né? Caramba. E aí, qual foi a seguradora na época? Eu passei por algumas, né? Passei por algumas que não tem mais, porque o mercado de seguro, ele é muito consolidador, né? Então, algumas seguradoras foram compradas por outras, enfim. Na época era Santa Cruz Seguros, que depois foi comprado pela Sul América, enfim. E essa empresa que tinha de seguros, ela começou a comercializar os sistemas, né? Que é RP de seguros, pessoal. Hoje em dia já é difícil encontrar um bom, né? E olha que a gente está camelando aí. Na época, em 97, 98, era bem complicado. E aí eu participei de uma empresa que começou a vender aí essa solução de seguros. Não foi a Santa Cruz, foi a sua? Não, foi uma Open4, é o nome da empresa aí que os diretores, enfim, montaram e começaram a comercializar. E aí fiquei bastante tempo, né? Enfim, implantando sistemas no Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, enfim, viajando. E aí minha filha nasceu em 98 e eu ficava mais fora de casa do que em casa, né? E aí a minha esposa deu um ultimato, falou, pô, você tem que começar a ficar mais em casa, né? E aí eu resolvi realmente ancorar aqui em São Paulo e na época coincidiu muito que a HDI Seguros comprou os fontes dessa empresa e montou uma equipe para estar desenvolvendo, enfim. E eu fui para lá para liderar uma equipe e desde 99 fiquei até final de 2018. 20 anos na HDI Seguros. Então, consolidei forte ali a minha carreira. Antes da HDI, qual que era o produto em seguros que você mais atendia os sistemas? Ou era todos? Automóvel, né? O grande... aqui no Brasil, hoje, o automóvel ainda ele é top em maioria das seguradoras, né? Se você pega a top 10 ali, o automóvel é muito forte. Mas outros ramos também, você tem residencial, condomínio, empresarial, o ramo de transportes, né, que é o marine, que a gente fala, também é muito forte, grandes riscos, enfim. Então, esse ERP que a gente implantava, ele era uma solução end-to-end, né, em Progress, banco de dados Progress, muito bom, a tecnologia consolidada, enfim, né, na época. Até hoje ainda roda Progress em vários lugares, né? Ele é um white label, é uma grande empresa americana aí, ele acaba virando um white label também, rodando por trás de muitas empresas techs aí. E é isso, e aí eu fiquei lá por 20 anos, enfim, a companhia na época era pequena aqui no Brasil, né? Bem incipiente. Mas já era uma empresa global na época, sim, desde sempre, né? alemã. Aliás, você trabalhou em empresas, a maioria alemãs, então. Por incrível que pareça, verdade. Teve muito reporte para os alemães? Sim, empresa alemã. O alemão, ele é muito, assim, metodologia, né? Metodologia, você tem que ter uma governança corporativa muito forte, né? Diferente de outras culturas, o alemão, cara, missão dada é missão cumprida, né? Você tem que realmente implantar, entregar, tem que fazer, né? Exatamente, né? E o acompanhamento é muito forte do alemão, né? Então, é isso aí. E aí eu fiquei lá por 20 anos, enfim, na época, no início eram 3 filiais aqui no Brasil. Quando eu saí em 2018, eram mais de 70 filiais aí, caramba, espalhadas de norte a sul, incorporações, grandes incorporações nós fizemos lá, liderei M&A com a HSBC, enfim, né? Então foi um projeto de muito destaque. Nós aqui no Brasil até ganhamos aí umas estrelinhas lá, porque fizemos em tempo recorde, né? Uma equipe aqui, equipe lá, enfim. Então foram muitos desafios. E o mercado segurador, ele consome muita tecnologia, como você falou, ele consome muita tecnologia. E a digitalização, né? A gente fala hoje muito em digitalização, em processos e tal, mas a gente faz isso desde muito tempo atrás. Hoje você fala em RPA. Cara, eu construí a RPA em 2000 e pouco, na área de seguros, a gente construiu os RPAs na unha para fazer, entendeu? Para automatizar, né? Automatizar, exatamente. E era muito papel, né, na época, né? Muito papel, muito. E o corretor de seguros, ele tinha ainda aquele costume de ir até a companhia, de fazer as cotações. Então, a gente, quando a HDI Seguros, pessoal, ela usou muita tecnologia de ponta desde o início, né? Então, nós somos uma das primeiras companhias na época, em 2007, a lançar um portal de cálculo online, porque antes era tudo no computador, era tudo local.
E, enfim, então a gente sempre foi assim pioneiro nisso. Uma dúvida que eu tenho, né? Eu pergunto para todos os colegas que trabalharam em multinacionais, que prestavam algum tipo de status report para fora. Como que era para você explicar a complexidade do mercado brasileiro em termos tributários, em termos regulatórios e também a questão mesmo do risco Brasil, né? Principalmente automóveis. Como que era explicar isso para um alemão que praticamente não há roubo de carro na Alemanha, né? Como que é isso, Paulinho? É difícil, é complicado. Você ser diferente até da Europa, dos Estados Unidos, né? Mas eles entendiam, enfim, né? O contexto, né? E o Brasil foi sempre um mercado de muito crescimento. E aí a gente sempre foi de dar resultado. Então, né, o que a gente traçava ali, o que a diretoria traçava, o comercial, enfim, a gente alcançava. Então, isso foi uma das coisas que ajudou muito o crescimento da companhia no país. E aí a gente usava muita tecnologia. Eu representava a HDI num laboratório em Munique, né? Então, a HDI, ela tinha um lab lá. Então, nós mandávamos tecnologia e trazíamos tecnologia. E a gente sempre estava na bolha ali, né? Sempre levando coisas novas, né? Tanto é que em 2016, 2017, eu levei para lá, não sei se pode falar, a Software AG. Leva. Pode falar. Nós levamos como um case legal, que nós montamos toda uma parte de Service Bus, já de APIs ali, enfim, expondo APIs. E aí a gente levou esse case para lá e aí, enfim, foi bem legal. Eu levei o pessoal aqui do Brasil para lá, inclusive, né, para fazer um workshop com eles lá. Inclusive, já falando de muito essa parte de... Até inteligência artificial, obviamente, por que não, né? A gente fala de inteligência artificial nesses últimos anos, mas isso já vem de longas datas, né? Algoritmos de inteligência já tinha, sim. Né? Sim. A novidade é generativa, mas IA por si só já é um conceito antigo, né? E aí eu levei aqui uma empresa que me ajudou muito aqui, é uma empresa lá de Campinas chamada Softvaro na época. Nós fizemos um workshop de uma semana lá em Munique, lá. Tomamos muita cerveja também, obviamente. Mas para mostrar o que aqui no Brasil a gente tinha na época, a gente tinha na época, em 2015, 2016. E como que era para você? Assim, eles ficavam surpresos? Porque, assim, TI no Brasil é muito forte, né? A gente é muito... eu acho que a gente é um dos países de ponta de TI. A gente não perde nada para os países de fora. Também acho. E nós, assim, sempre fomos muito respeitados, né? E aqui o Brasil, no Latam, né? Então, a gente sempre liderava isso. Então, eu tinha meus parceiros, meus colegas, né? Do Chile, do México, da Argentina, do Uruguai. Nós íamos até lá também para levar tecnologia para eles. Então, era um exchange, né? De tecnologia bem legal. E foi uma fase, assim, show, cara. E é bom ter empresa que está crescendo, né? Exatamente, crescendo, investindo, né? Então, acho que o segredo do sucesso da HDI hoje aí, uma das primeiras aí, com várias incorporações, né? Nos últimos anos aí. E depois da HDI também, passei por outras empresas menores, maiores, passei pela Sompo também. Fui head de sistemas lá na Sompo, de canais digitais também. Então, usamos bastante low code, né? Que a gente tem muitas ferramentas boas aqui hoje em dia que a gente dá uma acelerada, né? Falam em 6, 7 vezes mais, mas não é. Na minha experiência, aí umas 3, 4 vezes a gente consegue entregar um pouquinho mais rápido. Principalmente nas coisas mais né, crude e tal. Mas 6, 7 vezes eu ainda não consegui chegar nesse número ainda. Caramba, que legal. E você teve na Alemanha uma vez só? Foi mais de uma vez? Várias vezes. Eram na Alemanha, Itália, enfim. Então a gente ia para participar. E aqui no Brasil a gente recebia também. Então, cada ano era num país. Teve alguma situação inusitada em alguma viagem sua para lá? Levando tecnologia? Sim, cara. De tecnologia, sim. A língua, né? Então, a língua, às vezes, a gente dá uma enrolada, né? E o meu inglês é macarrônico ali, né? Obviamente, dá para se expressar, dá para entender. Mas algumas gafes ali a gente sempre comete. Né? Então, tem algumas aí. Principalmente na Itália. Na Itália também, os italianos são, assim, iguais a nós, cara. Eles falam um inglês, assim, bem, né? Não é língua nativa, né? Engraçado. Até que o alemão fala bem o inglês, né? Sim. Eu acho que não sei se é porque não é muito parecido, mas a construção é parecida, né? Sim. A construção das frases. Verdade, falam bem melhores, né? Sim. Mas aí você pega alguém ali da Inglaterra, da Escócia. Nossa, eu fui uma vez para a Escócia, cara. Eu falei, caramba, eu fiquei falando com o cara lá uns 5 minutos. Falei, cara, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando. O cara, né, o escocês mesmo, nativo mesmo, falando, nossa, você passa um perrengue, cara. Perfeito. Paulinho, assim, eu queria tirar uma dúvida com você. A maior parte das pessoas que eu conheço que trabalharam no setor
de seguros reclamaram muito da regulamentação, da alta regulamentação e da SUSEP, que a SUSEP era um bicho-papão. É verdade? É isso mesmo ou não? Como que funcionavam as mudanças e a parte Sim. Da legislação? É muito forte, né? A SUSEP é muito forte. Mas tudo isso tem uma razão. Aqui no Brasil, se você pega há 30 anos atrás, alguma coisa assim, um pouquinho menos, muitas seguradoras elas quebravam e deixavam todo mundo na mão. Né? Elas não tinham o prêmio ali para pagar a indenização de sinistro. Então, muitas, né, quebraram, enfim. E aí a SUSEP começou a reforçar bastante, né, essa parte de regulamentação, de colocar circulares, de se aproximar muito do Bacen, do Banco Central, porque a SUSEP é uma cópia. É a mais nova ali do Bacen. Né? Tudo que o Bacen faz de regulamentação, a SUSEP logo, enfim, pega uma carona. Mas eu acho que foi necessário porque botou ordem na casa, né? Porque era complicado, para você ver, né? Os seguros, ele é mutualismo, né? Então você imagina, na hora que você mais precisa, a seguradora não quebrou, você fica sem. O que é o mutualismo? O mutualismo é que sim, são várias pessoas que pagam o prejuízo de poucos, alguns. Né? Então, quando você monta um prêmio de quase seguros, como capitalização. Exatamente. Quando você monta um prêmio de seguros, você tem uma parte que você guarda ali para você pagar as indenizações, uma parte que você paga a comissão, uma parte que é a sua despesa administrativa, operacional, enfim. E depois vem o imposto também, né? O governo sempre dá uma mordida. Tem a parte dele. Tem a parte dele. E a seguradora, justamente por fazer esse mútuo também, ela tem muita receita financeira, né? Sim. Se for bem administrada. Quando a taxa de juros está baixa, né, uma Selic aí como a gente teve aí no último ano aí um pouquinho mais, 3,5%, 4%, as seguradoras penam muito, né? Porque o operacional da seguradora é muito justo. Você ganhar dinheiro em seguros não é simples, principalmente em automóvel, né? Tem muita sinistralidade e tem muita fraude. Depois a gente pode até falar eu quero falar só de fraude. Eu quero que você conte umas histórias que você deve ter descoberto. Tem. Então, as seguradoras elas ganham muito no mercado financeiro, porque a maioria das seguradoras elas antecipam o seu pagamento. Então, você faz em 4 parcelas, você faz um seguro de 12 meses, ela fica 12 meses com a sua grana e você antecipa. Então, ela ganha muito no mercado financeiro. E uma seguradora grande faz gestão de bilhões, né? Então, tudo bem. Tem uma regulamentação da SUSEP? Tem. Você tem que colocar uma parte aqui, uma parte ali. Você não pode fazer uma gestão... muito ativa. Do que você quer. Não, você tem que ter uma regulamentação. Deve ter uma parte em renda fixa, provavelmente. Sim, tesouro direto, exatamente. Tá? Então, você não pode colocar, enfim, em criptomoeda. Não pode. Mas, então, as seguradoras, elas ganham bastante, sim, no mercado de investimentos, né? Então tem um retorno forte. E aí tem o tal da fraude, cara. Putz, fraude é complicado. Conta alguns casos engraçados sem comprometer, né? Infelizmente tem, né? Tem uma fraude muito conhecida no mercado chamada Gisele Bündchen. Cara. Coitado da Gisele. Não tem nada a ver com isso, mas o que acontece, né? O cara leva numa oficina, né, para consertar o carro. O dono da oficina, por exemplo, coloca peças quebradas para tirar foto, por isso que chama Gisele Bündchen. Tira foto daquelas peças, né? Cobram as peças como se fossem novas e, na verdade, não troca. Tá? Então, isso é uma das fraudes que... Quer dizer, faz um ensaio. Exatamente, faz um ensaio. Por isso que Gisele Bündchen ensaio, né? Foto, exatamente. Isso é apenas uma. E a gente tem muitas outras também. Tem fraude de uma pessoa bate, a outra assume, né, que a batida, e bate, de repente, na contramão, ou bate de uma forma onde o seguro não cobre. E, enfim, aí a pessoa dá entrada e fala diferente ali. Então, você tem um monte de fraudes. E assim, o mercado financeiro brasileiro, ele avançou muito, é líder de mercado global por conta justamente de ter se protegido contra fraudes, né? E o mercado de seguros, eu imagino que é até mais difícil, né? Porque é muito difuso, né? Todo mundo tem seguro hoje no Brasil, né? Assim, todo mundo não, né? 20%, 30% tem seguro? Mais ou menos. 30% da frota de automóvel tem. Aí, se você pega as outras linhas, é menos, né? Até menos, né? Caramba. Até menos. Mas, então, a fraude, nós fizemos grandes projetos, né? Nas companhias que eu passei, não foi só na HDI. Nós tínhamos controle, porque o que acontece? O fraudador, ele vai mudando de seguradora para seguradora
para encontrar as brechas. Tá? Então, o fraudador ele conseguiu uma brecha aqui, depois você fecha essa porta, de repente ele vai... E você vê, em 2012, 2013, nós já tínhamos tecnologia para analisar a voz. Né? Então, a gente fazia um speech to test ali, e aí gravava a voz, né, do fraudador e falava, putz, não, esse cara aqui é um fraudador. Então, quando a gente conseguia identificar que era uma abertura de sinistro, né, através do canal de voz ali, enfim, e era um fraudador, a gente já mandava aquele Caramba, isso sinistro lá em para sindicância. 2007, lá atrás. No 2012, 2013, isso, a gente já tinha essa tecnologia. Então, aí você começa a fechar essas portas, né? Você começa a interpretar ali a forma com que ele abriu aquele sinistro, né? As palavras que ele falou, enfim. Então, a gente tem um score. Então, e aí depois caía para alguma pessoa humana ver. Sim, sindicância. Né? Seguros tem muito sindicância, né? Então, se você passa por algumas regras, na verdade não algumas, né? Nós temos motores de regras aí de sinistros para fraude que executam 400, 600 regras. E aí você tem um score. Caramba, você tem um score no final. regras. Tem um caso muito legal, cara, que nós estávamos fazendo uma POC com uma ferramenta. E aí, nessa POC, nós encontramos uma rede fraudando na zona leste de São Paulo, especificamente, uma oficina lá que, pô, caramba, a gente fazendo ali o modelo, rodando o modelo de redes neurais ali, pá, e falando, caramba, tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque a gente rodava, putz, essa oficina aqui que está consertando muito carro, esses carros aqui tem alguma similaridade e tal. E aí, falou, ó, enquanto a gente estava fazendo a POC ainda, chamamos lá o diretor de sinistro e falou, vou fazer uma sindicância aí por perto dessa oficina. E realmente nós achamos uma fraude, cara, rodando uma POC na ferramenta. E aí, obviamente, a gente acabou comprando a ferramenta. Ela funcionou, né? E é incrível. Então, a gente usa muita tecnologia para detecção. Então, você falou de foto, você falou de voz. Você acha que com a inteligência artificial, agora, as seguradoras vão conseguir ter um nível de segurança maior e, consequentemente, talvez até o preço dos seguros caia no Brasil? Sim. Nós estamos tendo já a inteligência artificial na subscrição. Né? O que é subscrição? Subscrição é o cálculo, né, ali do seu perfil, enfim, é uma série de informações que a gente faz, que a gente verifica, para chegar no preço certo ali do seu seguro. Então, a gente já tem ferramentas hoje, não, né, já de 1, 2 anos aí, que já começa a ver os perfis, analisar os perfis. Então, a gente tem código, modelos ali que a gente consegue já analisar e ajudar muito nessa precificação, né? Obviamente, para cobrar um pouco mais ou dar um desconto. Tá? Então, isso a gente está usando. Uma dúvida que eu sempre tive. Quando você é muito novo, o seguro é mais caro. Até 25 anos, se eu não me engano, o seguro é mais caro. Dependendo do bairro que você mora, obviamente é mais caro. Se você é casado ou não também influencia. Interfere um pouco. Mas uma coisa que assim, eu tenho dúvida, né? O perfil do consumidor, ele é atualizado com a linha do tempo? Porque o homem de 90, década de 90, ainda mais sem lei seca, num momento diferente, né? Os carros eram menos seguros, eram carros que não tinham uma frenagem tão boa, sei lá. Olhando assim no contexto geral, esses algoritmos são atualizados ano a ano? Como que funciona? São. Rafa, tudo é a teoria dos grandes números, né? Então, quanto você tem uma massa de dados para analisar, quanto maior você tem, mais você consegue ter indícios dali, né? Então, a gente consegue sim atualizar esse perfil de tempos em tempos. E as seguradoras fazem isso, né? Então, você tem... Hoje em dia, a gente fala em Big Data aí, enfim, a gente consegue cruzar um monte de coisa. E hoje em dia... Nós não precisamos nem ter uma infraestrutura dentro. Antigamente, você tinha que ter tudo on-house. Você tinha que comprar um servidor, pagar 3, 4 milhões ali para você ter, né? Para você imobilizar. Você coloca lá um CAPEX muito grande. Hoje em dia... Se você não tivesse servidor, você não fazia o melhor cálculo, né? E aí você errava no... Você tinha que ter, né? Nos dias de hoje, a gente consegue montar em meia dúzia de cliques aí um ambiente em cloud, tanto para fazer uma POC ou para realmente processar. E aí a gente pode processar por escala. Putz, agora eu preciso de um poder computacional maior porque eu vou fazer uma modelagem, vou fazer todos esses cálculos aí em cima de milhões e milhões de registros, né? Então, e depois você desliga, enfim. E aí você faz a sua modelagem e você consegue colocar... Você faz um data lake específico? Sim, tem que ter. Entrada de dados de várias fontes, enfim.
imagens. E aí a gente consegue colocar IA também para análise de imagens, né? Tem algumas soluções hoje em dia no mercado, não vou nem citar nomes, que em foto a gente consegue já fazer uma orçamentação. Né? A gente consegue dar um valor aproximado, cara, chega a 70%, 80% no valor real. Caramba. Então, a gente consegue sim. Então, a inteligência artificial veio para ajudar muito, muito. Imagina, né, a complexidade que é, né? Ter que olhar o que aconteceu no último ciclo para saber quantos sinistros teve, a tabela do carro mudou, como é que mudou, sim. A Selic mudou, muda o valor do seguro também. Caramba, é muito parâmetro, né? É muito complexo. Muito. E quando tudo isso tinha que ser feito local? É complicado. No início desses cálculos, era a IS vezes taxa, né? Importância assegurada vezes um percentual ali. Então, você tinha seu carro ali que custa 50 mil reais, eram 50 mil reais vezes... Ainda mais se você pensar no modelo alemão, que acho que até hoje deve ser assim, né? Isso. E aí, por isso que eu te falei, né? Eu acho que a grande virada da HDI Seguros na época foi que em 2006 para 2007 a gente conseguiu fazer isso online. Então, as taxas, né? As mudanças de taxas era muito mais rápido. Então, se eu tivesse que mudar qualquer taxas, né, ou dar uma carga novamente, política, era só no mês seguinte. E aí você demorava 20 dias, um mês e meio para você conseguir atualizar todos a base de corretores. Então, você imagina, você trabalhando com 10, 20, 30, 50 mil corretores, é complicado, demora muito. Então, depois do online, à noite, no dia seguinte, suas taxas já estavam todas novas. Paulinho, uma dúvida aqui de leigo. A SUSEP tem algum blacklist de fraudadores ou de pessoas que tentaram fraudar ou não existe? Não tem. Que pena, né? O que a SUSEP tem são corretores. Então, por exemplo, se você tem tanto é que mensalmente você tem que dar uma olhada se toda a sua base de corretores, seus parceiros, eles não estão suspensos, eles não foram cancelados, enfim. Porque mesmo o corretor, eu já vi muitas fraudes, né? O corretor, por exemplo, né? Ele recebe do segurado e às vezes não quita as parcelas, porque no interior tem muito disso. O segurado ele confia, enfim, né? Deixa com o corretor administrar, ele dá o dinheiro para o cara pagar as parcelas. Pagava no balcão, né? Nem tinha nem... Isso, exatamente. Então, aconteceu muito. E aí a SUSEP, quando acontece um negócio, você tem que denunciar, coisa e tal, chega até o órgão regulamentador. E esse cara ele é suspenso, cancelado, enfim. Então, você tem que estar olhando sempre a base e ver se aquele cara pode estar trabalhando com seguros. Tá? Então, isso acontece... Me conta uma curiosidade. Qual carro mais roubado lá nos anos 2000, assim? Olha, o carro mais roubado... Um que a seguradora, o cabelo cai em pé. Cara, as seguradoras. A Volkswagen, né? A Volkswagen é campeã ali. Mas por quê? Isso tudo porque você tem muita frota, uma exposição. Né? Você tem uma frota exposta muito grande. Então, você pega os carros ali, você pega, sei lá, um Celta, um Gol, um Polo, enfim. Esses carros são muito vendidos. O da Fiat. O Palio, lembra do Palio, né? São carros campeões. Só uma maré que ninguém queria roubar, né? Prejuízo, né? Queria te deixar uma grana lá, né? Então, quanto mais você tem uma frota exposta maior de carros, mais estatisticamente falando, né? Mais você tem os campeões de audiência, que são esses aí, né? Então, picapes também são muito roubadas, muito visadas. Você pega uma Hilux no interior até de São Paulo, coisa e tal, ela é bem visada. Então, são carros assim, né? E às vezes os carros mais rápidos, até para roubo, né? Então, se você tem muitos carros que são roubados ali para o cara dar uma fugidinha rápida, então tem que ser um carro potente. Por isso que um TSI ou um carro mais rápido... Turbo e tal. Ele é mais caro, enfim. Obviamente por ter mais acessório também, mas ele é um carro visado para roubo, para dar fuga, né? Mesma coisa a moto, né? Você pega essas Big Trail aí, são visadas para caramba, porque são rápidas, enfim. O governo de São Paulo fez um projeto tentando... parametrizar as peças, né, dos carros, para evitar que fosse para em desmanche. Você acha que reduziu isso, comparado com o que era nos anos 90 e 2000, que realmente era muito roubo, assim? Sim. Assim, não lembro, eu não sei, eu não nasci no melhor bairro, mas eu lembro que toda semana, um mês sim, mês não, a gente via algum vizinho que era roubado. Você acha que melhorou os tempos de hoje? Olha, Rafa, não pegou muito, né? Nós tivemos, há uns anos atrás, a SUSEP até aprovou também, para você fazer seguros e usar peças usadas, né? Para você repor com peças usadas. Mas não pegou muito não, cara. Então, infelizmente, não pegou. O que pegou um pouco é, ao invés de você usar uma peça
original, você pode usar a genuína, né? Desculpa, a genuína, que é aquela que você compra em concessionária, você pode comprar uma original. Então, isso deu uma grande melhorada no preço, né? Para você consertar o carro. Mas esse de você usar peças usadas, Ou não seja, pegou. se eles liberam para você comprar... O que é uma peça genuína e o que é uma peça original? Só para fazer a diferença. A genuína é a que você compra direto na concessionária. Você tem um selo selinho ali da Volkswagen, enfim, Fiat. E a original, muitas vezes, ela é fabricada na mesma fábrica, tá? Só que ela não tem aquela brand, a etiqueta. Mas é a mesma peça. Ou seja, isso ajuda a cair o preço da peça, Sim. consequentemente diminui o número de gente comprando no Não, mercado paralelo. E é muito mais barato. Às vezes você chega a 40%, 50%, na mesma peça praticamente, entendeu? Então, aí sim você consegue baratear um pouco o seguro com isso, né? Caramba. E aí, Rafa, um grande detalhe, cara. As seguradoras, elas gostam não, né? As seguradoras nunca Elas mapearam onde é que os caras levam o carro, como é que elas vão atrás, chamar a polícia. Não, cara, se eu fosse dono da seguradora, eu ia querer ir pra cima de todos os... Né? O cara me rouba todo dia. Tem empresas muito boas de rastreamento, né? Que vão, enfim, né? A gente já viu alguns casos aí que chegam, sim, até onde é o desmanche. Só que chegou lá, às vezes, o rastreador estava no capô. Puta, achou o capô do carro só. Então, é muito rápido, né? É muito rápido. Eles entram no desmanche de peças em meia hora, menos até, desmancharam tudo, né? Então é muito rápido. E hoje, um detalhe interessante, a frota de veículos segurável no Brasil é do carro até 10 anos. Então, cara, se você pega de 2014 abaixo, as seguradoras não são tantas que aceitam esses modelos. Tá? Então, no 10 anos só, aí sim, você tem um aceite. Anterior a isso, não. Por isso que abaixo de 10 anos, você faz muito seguro só contra terceiros. Né? Você não faz o seguro do casco, vamos falar assim. Né? O que é o casco? O casco é você segurar o seu carro. Claro. O terceiro, se você bateu em alguém, enfim, aí você conserta. Então, carros mais antigos é seguro contra terceiro. RCF, assistências pessoais, enfim. Mas o casco mesmo fica muito caro e você não tem nem aceitação. São poucas, né? Paulo, o valor de indenização contra terceiros. Eu tenho aí uma dúvida minha, pessoal. Eu sempre olhava aquele valor que vem padrão na proposta muito baixo. Sei lá, às vezes eu tive carros que tinham a cobertura de terceiros de 40 mil, de 50 mil. Eu olhava para aquilo e falava, cara, mas hoje em dia os carros vêm aumentando de preço, né, de um jeito absurdo. Ou seja, ainda mais no carro elétrico. Imagina você bate num carro elétrico e aí pega o módulo de bateria, é perda total, o carro 200 mil. Né? Você tem que pagar a diferença. E eu vejo, e na Europa é o contrário, né? Existe lá uma regra que você tem que ter um valor mínimo de indenização. Nos Estados Unidos também, em vários estados. E são apólices de €500 mil, €1 milhão de dólares contra terceiros. Você acha que isso está melhorando no Brasil? Olha, infelizmente não, porque você que escolhe esses valores. E muitas vezes a pessoa ela não tem essa noção clara, como você falou, né? De bater num outro, de bater num carro. Pô, a gente sai aqui na rua, você tem carro de milhão. De milhão. Entendeu? Isso mesmo. Então, as pessoas às vezes fazem, cara, ainda 50 mil, 100 mil no máximo. Eu acho assim, o mínimo que tem que ser feito, o mínimo é uns 150, no mínimo, para você se sentir seguro. Um pouquinho mais seguro. Né? Você pode fazer até um pouco. Por quê? E muda muito pouco, né? Porque o caro mesmo é o casco. É o seu carro, é consertar o seu carro. O ramo aí de indenizações do RCF, que a gente fala, né, contra terceiros, ele não é tão caro. Ele, enfim, uma comparação. Se o casco custou 70%, o de terceiro vai custar 20% e o acidentes pessoais 10%. Não é assim, né? Mais ou menos bem próximo disso. Então, o valor caro mesmo que você paga no seguro é o casco. Eu acho que hoje, se você puder colocar lá 200 mil, 250 mil de indenização, e vai aumentar R$100 no seu seguro. Tipo, eu estou dando um exemplo, eu acho que, claro, cada um tem um perfil, mas não é muito, né? É muito pouco, né? E até acidentes pessoais, né? Então, é uma coisa até que a gente, às vezes, não leva muito em conta, mas, você imagina, você com a sua família no carro, ou alguém que está no carro com você que se machucou, enfim. Então, acidentes pessoais também... É muito aconselhável você colocar um valor. Uma coisa que eu não entendo, né? Por que a gente tem um seguro obrigatório
que é voltando. monopolizado e é uma indenização ridícula, assim. Ou, na verdade, o ideal seria que o governo falasse assim, gente, todo mundo é obrigado a ter um seguro contra terceiros de acidentes pessoais com uma seguradora de mercado. Ia fazer o mercado andar, ia estar na iniciativa privada, ia fortalecer as seguradoras, o ramo segurador ia ganhar punch, né? Engraçado isso. E aí, se você pega uns 3, 4 anos atrás, tivemos um grande escândalo aí, né? Justamente com uma das seguradoras que lideravam esse consórcio, porque eram mais de uma, enfim, mas que representavam as outras, de muito desvio de dinheiro. Então, por isso que até que teve uma intervenção, enfim, Já aconteceu, então, já aconteceu. Coisa feia aí. Eu sou a favor de livre mercado. Quando tem uma empresa só dominando, toda a frota de carros do Brasil não faz sentido. Mas, Rafa, uma coisa boa são as insurtechs que estão vindo aí, né? São empresas techs, né? Nós estamos falando aqui de tech é top. E nós temos as insurtechs aí, que são as seguradoras menores aí. Enfim, a SUSEP teve uma ideia bem legal aí uns anos atrás, que chama Sandbox, que aí ela dá oportunidade para quem está começando, obviamente com limites, né? Então, ela determina, Sandbox, né? Caixinha ali de experimentação. Experimentação de areia. E aí até ela se fortalecer um pouco, e aí sim ela vai para mar aberto. Ou seja, ela vai ganhando limite conforme ela vai tendo capital. Nós temos inúmeras aí insurtechs hoje fazendo um trabalho excelente. Dá um exemplo de algumas que você sabe de cabeça. A Pier Seguros está fazendo um trabalho bem legal, enfim. Então, surgiu em 2019 e eles estão um trabalho bem legal. Eu vi até o canal Corretor agora, arrebentando aí, então, sucesso. Eu vi o Pablo Marçal divulgando uma dele também, Love, realmente tá aparecendo algumas, né? Tem várias aí, podemos falar só disso. Inúmeras, né? Aí. Paulinho, agora que a gente falou bastante de seguro, eu tirei algumas dúvidas, obrigado. Apesar que é um ramo que eu gosto bastante, eu estudo bastante esse ramo, mas eu quero passar conteúdo para as pessoas também. Eu queria puxar um pouco por outro lado. O Paulo Filântropo. Quem é o Paulo Filântropo, Paulinho? Putz. Cara, Como que começou o Integra Voluntariado? Qual foi o chamado? Vamos lá. Tem que gostar de pessoas, né? E eu sou um cara que gosta de pessoas. Então, acho que esse como você também. Você é um cara, assim, coração imenso aí. Legal. Então, a gente tem isso com a gente, né? Então, quando a gente vê as pessoas com uma condição quase que sub-humana, né? Vivendo em situações ali onde não tem o que comer. Então, isso mexe com a gente, né, Rafa? Então, acho que esse é o grande ponto, né? E aí, a Integra Voluntariado, ela mudou de nome, enfim, ela tinha um outro nome até, Integra 2015 para cá, Integra, mas deixa eu falar um pouquinho antes aí. Sim. No ano 2000, 2002, o pai do Robson, né? O Robson é o nosso grande líder inspirador aí da Integra, né? E o pai dele trabalhava ali na São Miguel Paulista, perto ali do Jardim Pantanal, né? Olha o nome, né? O Jardim Pantanal, qualquer chuva que dá, inunda. Fica pantanoso. Ali é punk, porque o que acontece? Os afluentes do Rio Tietê passam ali no meio da comunidade. E aí a comunidade é na mesma altura, assim, praticamente do rio. Por isso que qualquer chuva inunda. E aí, nos anos 2002, o pai do Robson, o pai e o tio dele sempre trabalhavam, né, com ações sociais. Teve uma grande inundação ali, né? Não sei se foi 2000 ou 2002. E aí o pai do Robson, ele trabalhava com caminhão numa indústria química ali de São Miguel. E ele vendo aquela situação, né, e ele já, obviamente, tinha um coração imenso, já fazia essa filantropia, ele, com o caminhão dele, ele usou o caminhão dele para levar até essa comunidade, porque estava alagada, comida, água, enfim, e o que mais eles precisavam, né, porque alagou tudo ali. E aí, depois de lá, eles começaram a fazer esse trabalho aí, lá no Pantanal, o Robson com o pai, com o tio, né, que foi a origem de tudo aí. E aí, em 2007, eu conheci o Robson, esse grande cara que você conhece, né? O Robson é incrível, cara. É incrível, a gente tem é difícil de achar alguém que dá a vida que nem ele, né? Não, o cara tira a camisa que ele tá, pode estar mal para colocar numa pessoa, enfim, né? Então, Breno, passa algumas fotos pro pessoal conhecer um pouco do Integra. Legal. Aqui, as ações você está explicando as fotos aí, ó, Paulinho. Pode explicar as fotos. Isso, então são as entregas. Olha o Robson aí, ó. O Robson aí. Dá um pause aí. Pantanal, pessoal. Breninho, se puder voltar um pouquinho só. É isso aí. Não sei se dá. Então a gente está lá no Pantanal fazendo um trabalho de entrega de cestas básicas. Aí. E aí a comunidade. Essa é uma parte melhor ainda da comunidade, né? Pra vocês verem. Mesmo assim,
é água para todo lado, enfim. E depois a gente adentra mais a comunidade ainda, a situação é mais complexa ainda. E aí, em 2007, eu conheci esse cara fantástico aí e, cara, me comoveu. As primeiras vezes que eu fui em ações sociais, né? E, enfim, de lá para cá a gente fincou o pé nesse projeto. Olha, vocês aí também, ó. Foi o dia que eu fui lá com Exato, você. A gente entregando os panetones, os Paulo Moraes ali. O Paulo Moraes, nosso brother aí. E aqui, o que é isso aqui, Fabrício? Paulinho? Então, Fala, a Eurofarma, pessoal, deixa eu até dar um destaque especial para a Eurofarma. Quando começou a pandemia em 2020, a Eurofarma ela começou a doar para algumas entidades 1.000 cestas básicas. Então, e nós, da Integra Voluntariados, fomos uma das elencadas, né? Então, nós temos no Amigo CIOs, né? Tem lá o Daniel, ele é CIO lá na Eurofarma, e ele indicou o nosso projeto, né? Que a gente já... o Amigo CIOs já ajuda a Integra há bastante tempo, como a BLTI também, né? A BLTI a gente faz trabalho juntos, Rafa, desde... Acho que 17, né? Fizemos muita coisa. Desde 17. Natal, brinquedos para a gente colocar nos kits, né? De brinquedos, enfim, há muitos anos você está junto com a gente também. E aí, em 2020, cara, nós começamos, no olho do furacão da pandemia, a entregar 1.000 cestas básicas lá na comunidade. Então, hoje, nós já entregamos 47 carretas de 12 toneladas cada um. Caramba. Estamos falando aí, pessoal, de... E doação da Eurofarma. Eurofarma. Quase 600 toneladas de alimentos. Então, todo último sábado do mês, fica um convite aí para o pessoal que quer participar. Aí boa! Quem quiser conhecer o Integra, como é que faz, Paulinho? Opa! Nós temos estamos no Instagram, estamos no Facebook também. @Integra Voluntariado? Voluntariado, exatamente. Aí, pessoal, segue lá. Vai ficar aqui na descrição do canal do vídeo também. Para mim também, né? Paulo Sgarbi. Paulo, é tudo junto, Paulo Sgarbi? Paulo Sgarbi conhece... bom, tá no título do episódio. Boa. E aí a gente faz esse trabalho todo último sábado do mês, a gente entrega lá essas 12 toneladas. Você já foi várias vezes com a gente lá. E aí a gente chega na madrugada, o Robson chega às 4 horas da manhã para entregar as senhas. Por quê? Porque lá são quase 8.000 famílias, né? Então, mesmo essas 1.000 cestas, essas 12 toneladas, algumas famílias ficam sem, né? Então, por isso que bem de madrugadinha a gente começa a distribuir. E 8 horas da manhã a gente começa a entrega efetiva, né? Então, é um trabalho fantástico. E além desse trabalho, Rafa, a gente faz todas as doações, tudo quanto é tipo de doação, né? Então, a gente tem aí, o Robson tem um carro que a gente usa para a gente retirar fogão, geladeira, colchão, tudo que tiver, para entregar lá na comunidade, né? Então, vou fazer um depoimento pessoal, assim. Quando a gente está entregando cesta básica, né? Por que tem senha? Vou até comentar isso, você me corrija se eu estiver errado, Paulinho. Claro. Cara, as pessoas ali estão desesperadas com fome. Ali parece, cara, acho que ganha de algumas regiões da África, assim, de tão pobre que as pessoas ali são. É a comunidade mais carente de São Paulo. Cara, parece outro planeta. Até que eu tenho que enaltecer algumas coisas que a gente começou a ver esses últimos anos. Por exemplo, gente, lá a pessoa morava em ruas totalmente de terra, ao lado do rio. Qualquer chuvinha inundava. Sim. E a pessoa ia procurar emprego. O que acontecia? Não tinha endereço. Não tinha como fazer endereço. Porque ali é uma invasão, né? Uma região de manescentes, né? A água encanada chegou ano passado, 2022. Então, é engraçado, né? Assim, eu tive o privilégio de perguntar lá pro Tarcísio uma vez, Tarcísio, Pantanal e tal. E ele falou, não, agora a gente está com a Sabesp, enquanto ela não é privatizada, a gente vai pôr água lá. Chegou, e de fato chegou, né? Chegou. O que eu achei absolutamente incrível. Porque a partir do momento que ela tem um comprovante de endereço, ela consegue se inscrever para concorrer a uma vaga. Ou seja, você que está na sua casa, independente da situação que você está, se você tem um comprovante de endereço, você já estava à frente dessas pessoas que não tinham nem como concorrer a uma vaga. Uhum. Assim, é o mínimo da dignidade. É quase uma indigência social ali. Exatamente. E a questão da senha... só um endereço e chegava tudo, né, numa das pessoas da comunidade, chegava... Todas as entregas chegavam só ali, porque, como você falou, não tinha um endereço próprio. Então, é complicado. Caramba. E assim, uma coisa que me lembra, assim, as pessoas desesperadas na fila, querendo pegar a cesta com fome. Obviamente, muitas delas cruzam ali, pelo desespero de alimentação, cruzam ali a desorganização, brigam, querem furar a fila. E como é que você vai julgar uma pessoa que quer furar a fila porque ela está com fome, cara?
Então, complicado. assim, por isso que colocou a senha, né? E aí, Rafa, o que a gente prioriza lá, né? A gente prioriza famílias que têm crianças, né? Então, o nosso trabalho forte é com crianças, né? Idosos também. Né? Então, é isso. São famílias. As mulheres têm, às vezes, a prioridade em receber, porque o que acontece? Às vezes, uma senhora lá tem 5, 6, 8 filhos. E um com cada pai. E muitas vezes Breno, o pai se você puder mostrar abandonou. no mapa alguma coisa do Jardim Pantanal, se você achar, enquanto a gente vai falando, não tem pressa se você achar. Jardim Pantanal. Alguma coisa do Jardim Pantanal, só para mostrar na televisão o que é o Jardim Pantanal. Até algumas fotos alagadas lá, né? E então, essas pessoas... Digo no mapa mesmo, sabe? Tá bom. E aí, né, essas senhoras com um monte de filhos, um com cada pai, e o pai, às vezes, ou abandonou, ou está preso, né? Porque tem muitas situações lá que é extremamente complicado. Vulnerabilidade total. É assim, para quem não viveu, e a gente viveu um pouco isso. No começo da pandemia, foi uma fase difícil, porque a gente estava com medo de morrer, né? Em março, abril, a gente não sabia o que era o vírus, e no olho do furacão, e o trabalho tinha que acontecer, né? Porque as pessoas estavam com fome. E a gente foi de face shield, de máscara. Face shield, com 2 máscaras. Exceto o Robson, né? Que ele preferia, ele não estava nem aí para isso, ele queria dar o amor para as pessoas. E Rafa, por tudo isso, nenhum de nós foi infectado. Né? Então, acho que, graças a Deus, aí conseguimos fazer o trabalho. Eu lembro de uma vez que a gente estava na fila, que tinha várias pessoas contaminadas com Covid, pessoas da família delas internadas, e assim... Sim. Não existe diferença social, o vírus pega para todo mundo. Mentira, cara. O cara que está no Jardim Pantanal não come a quantidade certa nem de calorias, nem de proteína necessária. O vírus vem, ele ataca direto o corpo daquela pessoa e vai ter uma eficiência mortal, letal maior do que uma pessoa que se alimenta bem. Então, fora as demais comorbidades que as pessoas já têm, como, por exemplo, vermes, né, cara? O chão sujo, as crianças pisando na água suja, etc. Então... Foi uma época muito louca. Eles não tinham a condição da gente de estar sempre colocando aí, higienizando as mãos com álcool gel, lavando, enfim, usando máscara. Por muitas vezes, a BRTI fez uma campanha, né? Você puxou essa campanha pra gente. Ajudei. Levamos milhares e milhares de máscaras para lá, não lembra? Então, isso foi muito legal. Álcool gel, enfim. Então, a gente levou muita coisa para tentar dar um acalanto ali na situação, né? Porque realmente foi uma fase assim complicadíssima. Qual foi o momento mais desafiador que você já passou durante as entregas do Integra? Momento assim, algum dia que você falou, caramba, esse dia foi especial, foi difícil, eu consegui resolver, ajudar, alguma coisa que te tocou assim, uma situação? Olha, por muitas vezes nós somos assim solicitados, né? Então as pessoas solicitam remédios, solicitam leite, enfim. E aí uma vez, cara, uma senhorinha, né? A gente tinha acabado as cestas, E, cara, e a gente foi até a casa dela, né? Para ver a situação. Foi complicadíssimo. Para você ter uma ideia, ela, obviamente, lá muitas pessoas não têm dinheiro para comprar gás. Elas colocam ali uma fogueira, fazem uma fogueira, não tinha água até então, enfim, uma situação subhumana, típica de África, enfim, dessas regiões. E foi por mais de uma vez, não foi só uma não, que a gente saiu de lá, fomos até um mercadinho próximo, alguma coisa assim, voltamos até a casa para trazer o alimento, né? E uma outra situação também, cara, que chocou demais, uma criança que tinha sofrido queimadura. Né? E ela estava com a pele assim, tinha caído água quente, enfim. E provavelmente com lenha, num lenha. Com álcool, sei lá. E tinha caído uma panela, enfim, e estava tudo em carne viva e exposta ali, você imagina, naquela situação. Esgoto na rua. As crianças andam descalças ali, com os pezinhos ali, tudo. E aí, obviamente, a gente foi até a farmácia, ali próximo ali da comunidade, levamos todo o material para fazer ali a limpeza, higienização, enfim. Então, Rafa, foram muitas situações nas quais a gente se sente assim. Por quê? Porque, cara, a gente tem filho, né? E, pelo menos tem 2 filhas, né? A gente
vive ali. Obviamente a gente não está sentindo, a gente consegue sentir porque é a pessoa que está ali. Mas a gente tem muita empatia. Então você se põe no lugar daquelas pessoas, cara. Então. Tem uma frase de cortar o coração, do Luciano Huck que eu acho fantástica, que ele fala que ninguém odeia ninguém de perto, né? E aí quando você está ali na frente daquelas crianças e você vê aquelas pessoas, você não tem como você não se comover, né? Não tem. Aí tudo que você vive no mundo corporativo, se for alguma coisa, sei lá, as amarras, né? As armaduras, tudo cai por terra. Você fala, cara, olha, a vida é essa aqui, ó. Isso aí. Né? A gente dá valor para coisas que não fazem sentido. E aí, eu acho que até você estava junto no meu aniversário, que nós cantamos parabéns meus na comunidade. Eu lembro, foi legal, foi lindo demais. Cara, foi no Campinho, né? No Campinho, foi uma das emoções, assim, que eu senti grande, né? Porque aquela molecada junto ali, a gente levou bolo. Na verdade foi simbólico, né? Você que não tinha parabéns e não tinha refrigerante. restaurante que fizesse mesmo aquilo, né? Exatamente, foi show. A gente vai chorar aí, aqui, galera. Paulinho, se você tivesse dinheiro infinito, o que você faria naquela comunidade? Sim, se de fato te dessem o dom do cofre infinito e você fosse o cara escolhido pela humanidade para resolver o problema do Jardim Pantanal, como é que você começaria? O que você faria? Olha, Rafa, estudo, né? Eu acho que a gente está com um projeto lá, eu acho que você até conhece o nosso projeto, até pessoas ajudarem aí. A gente quer colocar uma sala de informática para treinar as pessoas e dar estudo, né? Porque eu acho que a gente, dando estudo para uma pessoa, ela muda a vida não só dela, da família e de quem está em volta também. Então, a gente acredita muito nisso. E uma das coisas que eles pedem muito para a gente é oportunidade de trabalho. Então, eu acho assim, montar alguma fábrica, alguma coisa ali para as pessoas da comunidade não precisar sair de lá e ter o seu ganho, né? E ganhar a sua grana, se sustentar. Porque a gente sabe que o Brasil tem muito assistencialismo, né? E ainda bem que tem. Para essa comunidade, cara, se não tivesse assistencialismo ali, não sei o que seria. Não comeriam. Mas eu acho que a gente tem que levar para essas pessoas um trabalho. Mas quantas vezes a gente não foi lá e eu vi as mães falando que tinham ido na assistência social e que não tinham endereço, que por não ter endereço não conseguiam entrar no Bolsa Família. Uhum. Cara, assim... Ou seja, existe uma fatia da população que são os invisíveis, Sim. que talvez sejam quem realmente merecesse receber mais o benefício do que que outras. Não tem aqui quem merece mais e quem merece menos, mas tem uma fatia que não foi vista. Uhum. Essa fatia não tinha endereço, não tinha como abrir conta no banco, não tinha como receber nada na caixa. Tem pessoas que nem documento tinham, né? Exato. Não tinha PIS, não tinha nada. Tem muitas pessoas lá que pedem pra gente. A gente ajuda, já ajudamos várias a tirar documentos, tá? Aí, na verdade, uma frente só para tirar a documentação seria... Exatamente. Mas uma coisa foi boa da pandemia. Assim, uma coisa foi boa da pandemia. Nada foi bom na pandemia. Mas na pandemia abriu-se exceção para cadastrar as pessoas de forma emergencial e ter o cadastro único, né? É isso aí. E também, se é que a gente pode falar alguma coisa boa, né? Eu acho que as pessoas elas ficaram mais solidárias. A gente recebeu muita doação na época de pandemia, tá? Até agora no exemplo do Rio Grande do Sul, né? Então, mais na pandemia, Rafa, por mais que a gente estava lá direto, assim, né? Então, a gente percebeu que a solidariedade aumentou com essas pessoas mais vulneráveis, assim, carentes, tá? Então, mas eu acho assim, o trabalho seria fundamental, né, para essas pessoas, para dar condição digna, né? Você acha que, assim, de repente, algumas moradias sociais... Sim, tem algumas... uma ONG, que eu não me lembro o nome agora, que eles construíram várias casas de madeira lá, né, na comunidade. Eu acho que você até chegou a ver lá eles indo construir. Então, vai uma galera de faculdade... Desculpa, mas eu não me lembro o nome dessa ONG. Fizeram muitas, acho que umas 50, 100 casas lá eles construíram. Então, foi muito legal esse trabalho que eles fizeram, tá? Muito bom. Uma coisa que o governador reclamou, né, quando eu conversei com ele sobre o Pantanal, com o Tarcísio, ele falou que ali é um problema grande que ele tem, porque ali é região de manancial e pela legislação ambiental não se pode construir. Invasão, né? Na altura ele até falou, eu vou estar falando isso aqui publicamente, que o Tarcísio sabe do que eu estou falando, ele falou que na época a gente acabou de acontecer aquele acidente lá no litoral norte, e ele criou um modelo lá de construção que é para construir o prédio mais rápido e tal, que se desse certo ele talvez replicasse isso
por Jardim Pantanal. Eu tenho que dar os parabéns, porque ele colocou a Sabesp lá dentro, colocou água lá dentro. Então, para mim, está sendo, né, uma administração excelente, pelo menos para os vulneráveis do Pantanal. E aí, assim, como é difícil, né? Porque, assim, quando você olha o Jardim Pantanal, é manancial. Tá bom, é manancial. Mas ali já não é mais uma área verde... que você ali já deveria ter uma requalificação, porque tendo requalificação, pelo menos se protege as margens, se cerca o rio, deixa a coisa, né? Porque as casas, né, os barracos ali, eles são construídos na margem do rio, né? Então, praticamente, um perigo até, eu acredito que várias crianças até devam cair ali, porque... Né? É engraçado, por isso que eu acho interessante, né? Aqui a gente não pro pobre, cara, para quem tá lá do lado do rio, para quem tá com... Não existe lado esquerda e direita, cara. Existe a dor, né? Sem dúvida. Então não tem lado. Existe a barriga vazia, a necessidade, o pé no chão, né? A gente vê aquelas crianças lá, com um pezinho no chão, não tem o que calçar, né? Enfim. Assim, vamos aqui falar o português certo, né? Eu tiro o chapéu pro Tarcísio, fez uma decisão incrível lá. Fantástico. Eu acho que está sendo um bom governador. Não sou de direita nem de esquerda. Eu sou de quem pensa. Sou de quem, né, raciocina as coisas. O Lula ajudou o assistencialismo, vamos chamar de assistencialismo, mas se não fosse também pelo Bolsa Família, o Brasil estaria 20, 30 anos lá para trás. O que falta talvez seja como tirar a pessoa, né? Como que se tira a pessoa daquela situação? Que ela não precise mais do benefício. Como dar oportunidade. Não dar o peixe, ensinar a pescar, né? Esse ditado é antigo, é jargão, mas é mais ou menos por aí, né? E assim, vou dar um exemplo, gente. Vocês pegam, sei lá, o benefício hoje está em quanto? 600? Não. Chega até 1.200, eu acho, né? Uma coisa assim, né? Com os filhos e tal, pode chegar a 1.200. Se você tem 1.200... na mão de uma pessoa instruída, ela compra mais do que 1.200 uma pessoa que não está instruída. Se você compra 1.200 na mão de uma pessoa que tem capacidade de ir no melhor fornecedor, na melhor distribuição de alimentos, no melhor local buscar, como a gente faz quando vai comprar cesta, a gente traz mais alimento, mas a pessoa fica refém, porque ela não tem como ir, não tem conhecimento, não tem locomoção, ela compra coisa mais cara. Sim, lá tudo é mais caro, é isso mesmo. E eu vou fazer uma polêmica. O que você acha das bets aí, Paulinho? Eu sei que foi regulamentado, aqui é uma opinião pessoal, assim. Olha, eu não jogo, enfim, não gosto de jogo de azar, enfim. Nem pôquer sou ruim pra caramba. Truco eu gosto, né? Do interior lá a gente joga muito truco. Buraco, truco. Mas eu acho assim, teria que ter sim uma regulamentação e esses impostos que têm que ser cobrados, né? Serem canalizados para essas ações sociais. Eu não sou contra cassino também. Eu acho que aqui no Brasil isso é uma polêmica muito grande. Eu acho que deveria ter, né? Da mesma forma que Las Vegas virou, né, aquilo que é hoje, porque era um lugar onde não tinha nada, e aí os Estados Unidos fez lá um movimento para aquela região, né, vir à tona. Eu acho que tinha que fazer aqui no Brasil também, né? E pegar esses recursos, taxar, eu acho que tem que ser taxado. Da mesma forma que o cigarro é taxado. É o imposto de pecado, né? E tem que tirar, obviamente, de remédios, essas coisas, né? Então, acho que aqui no Brasil é complicado. A gente paga muito imposto em coisas que teria que ser mais leve para a população. Também, se o cara não tiver o remédio, ele não vai viver, vai morrer, não vai pagar imposto, né? Que adianta, né? Mas, então, Rafa, eu não jogando nada, eu não sou contra, mas eu acho que tinha que ter uma regulamentação e funcionar ali, né? Até o jogo do bicho, eu acho que se cobrasse impostos e regulamentasse isso, ia ser melhor do que fica nessa caça assim, às bruxas aí. Eu acho que de alguns... Assim, eu vi um estudo recente que diz que 1/6 de todos os auxílios do Bolsa Família vão parar em apostas. Eu não sei exatamente qual foi o... Pesquisa na internet, você que está aqui assistindo, pesquisa na internet, tem um estudo que eu vi recente, eu não lembro qual foi a fonte, eu vou até buscar isso para pôr aqui, se eu achar, eu vou pôr na descrição desse episódio, que mostra que 1/6 do Bolsa Família está indo para apostas, que é um valor bem expressivo. Muito. Isso tira a capacidade de compra da família. Eu acho que a Bolsa Família não deveria ser proibido usar recursos do Bolsa Família para apostas. Assim como é proibido, teoricamente, né, legalmente proibido comprar álcool, era para comprar alimentos, enfim. Então, mas como fazer isso, né? Talvez agora com cada vez mais cartões, né, Pix, ninguém mais usa dinheiro papel, cada vez... E aí fica mais fácil de rastrear. Então,
Fica aí uma sugestão, né? Quem sabe? Olha, Rafa, tecnologia para isso nós temos. Né? Eu acho que, por exemplo, você pega o vale alimentação que as empresas dão, quando você vai fazer compra no supermercado, alguma coisa, se você estiver comprando bebida ali, opa, né? Ele já sabe, identifica. Eu acho que é a mesma forma. Eu acho que tem como fazer. Né? Eu acho que meios para ser feito a gente tem. Só temos que implementar aí, ter pessoas... Vontade, né? Vontade política, né? É isso, vontade política, com certeza. Vontade política. Aí, né? É muito, muito louco, muito louco. Eu, assim, é uma judiação ver aquela quantidade de crianças, de pessoas ali que podem, sei lá, cara, pode sair um prêmio Nobel dali, né? Sim. Teve algum caso, assim, de alguém que você viu que cresceu na comunidade, que se transformou, saiu de lá, conseguiu ter a melhor vida, assim? Sim, nós tem casos ali, tem uma empresa ali que surgiu ali no Pantanal, que foram 2 devs ali que surgiram no meio da comunidade, próximo ali de onde a gente entrega. Isso, eu falei com eles o ano passado, enfim, e eles estavam com projetos, foram até para fora levar esse projeto deles. Peço mais uma vez desculpa, eu não lembro o nome da empresa agora, mas tem caso sim, cara. Então, cara, porque tem pessoas extremamente inteligentes em qualquer lugar, né? Por mais ali que elas não tenham uma condição de estar desenvolvendo, mas, cara, tem pessoas... O dom vem para todos, né? Extremamente inteligentes. Eu acho que, obviamente, a gente vai se capacitando ao longo do tempo, né? A gente tem esse mindset de crescimento, eu acho que é importante. Isso todo mundo tem. Só que chega lá na comunidade, às vezes você tem uma barreira, nem todo mundo consegue ultrapassar a quebra da onda, vamos falar assim, né? Mas tem muita gente com capacidade. E fora a educação, o que é que você faria no Pantanal, assim, se o dinheiro não fosse problema? Você daria casa para todo mundo? O que você faria? Condição de sustentar, né? Eu acho que uma das coisas que eu te falei é levar alguma indústria, alguma coisa assim, para as pessoas poderem trabalhar, creches para elas poderem deixar ali as crianças, claro. E ter ali as suas 6 horas úteis, 8 horas úteis, enfim. Podendo trabalhar fora. Podendo trabalhar fora. Tá, caramba, só isso já daria um impacto tremendo, né? Se tivesse várias creches lá na região. É isso aí. Da mesma forma, Rafa, que eu acho um absurdo... E a alimentação das crianças seria melhor também, né? Exatamente. Então, você daria condição, um tratamento ali melhor para a criança, a mãe ficaria mais tranquila, obviamente, e poderia estar fazendo um trabalho, ganhando o seu dinheiro, né? Talvez alguma iniciativa de esporte junto, né? Exatamente. Isso seria fantástico, cara. Seria fantástico. Da mesma forma, cara, que, por exemplo, você vê, né? Nós temos quantos presidiários aqui nesse país? Um monte. Se nós tivéssemos ali, eu acho que tem meia dúzia só de penitenciárias que o preso produz, né? Que tem ali as fábricas, enfim. Tem uma ou outra que sim. Então, se a gente conseguisse implantar esse modelo em quase todas, né? Enfim, e fazer com que o detento se sustentasse e sustentasse a família. Né? Porque ele é preso, fica lá, o Estado tem um custo altíssimo, não sei, acho que passa de R$5.000 aí cada presidiário, não tem esses números. E aí ele baixaria a pena também, né? Que hoje já tem, né? Exato, exatamente. E se capacita. E não fica só pensando em crime, né? Porque dizem que a faculdade do crime é a detenção, né? Exatamente. Então, cara, são ações assim que o poder público deveria, né, fazer ações dessa forma, que iria melhorar muito, né? Nós não temos esse poder e pensamos assim, né? Então... É muito louco, né? Esporte, educação, as creches. Achei que as creches realmente você tem toda a razão. Então fica mais uma dica aí pro nosso pro governador. Boa, né? É isso aí. Creches ali pro prefeito também, né? Que não sabemos quem será, mas que o prefeito que venha traga creches para lá. Você acha que ali... asfaltar não dá, né? Ali é difícil. Não sei se seria possível asfaltar, arrumar ali a região. Na verdade... Porque asfalto também traz dignidade, né? Sim. O cara sai a mulher, imagina, ela vai sair para trabalhar e põe o pé no barro, cara. Sim. Tipo assim... A Rua Tietê, onde a gente faz o trabalho de distribuição ali das 1.000 cestas, até um ano e meio atrás, ela não era asfaltada. E enchia, né? A água acumulava. Então, muitas vezes, a gente chegava para fazer as entregas, a gente tinha que colocar o caminhão mais à frente, porque não dava. E as pessoas passavam dentro da água. Então, ali chegou o encanamento, ali chegou a sarjeta, eles fizeram ali, né? Todo o encanamento. Acabou ali. Não enche mais? Não enche mais ali. Obviamente, as ruas mais asfaltadas, um pouquinho mais, que são sem asfalto, um pouquinho mais adentro da comunidade, ainda tem esse problema. Mas ali, né, que é a entrada da comunidade, a Rua Tietê ali com a Manima ali,
Aí resolveu o problema. E eu acho que está começando a entrar o asfalto para dentro da comunidade, mas ainda tem bastante chão. Ainda tem um desafio pela frente. Legal. É isso aí. Isso aí, Paulinho. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Antes de encerrar, eu queria que você... Eu vou copiar, hein, cara. A galera tá fazendo isso, eu vou falar. Cara, se você fosse mandar um recado aí, um recado de futuro, de esperança, um pouco da sua vida, sei lá, alguma coisa que você queira passar para toda a humanidade, para o futuro, aí, para os próximos anos, qual é o recado que você daria nessa câmera aqui? Bom, pessoal, eu acho assim, as pessoas têm que acreditar em si. Eu acho que todo mundo tem dentro de si uma fonte de poder muito grande, né? Eu acho que todas as noites você tem que deitar, antes de deitar, fazer a sua oração, acreditar em você, pensamento positivo, ter esse mindset de crescimento, de que vai acontecer, porque sem essa crença a gente não consegue fazer nada, tá? Então, eu acho que é acreditar que vai vencer, que vai dar certo e também trabalhar para isso, né? Eu acho que sair da zona de conforto, né? Muitas vezes as pessoas ficam muito na zona de conforto, esperando que a oportunidade bata a porta. Isso não pode acontecer. Eu acho que por isso que tem que ter esse mindset. Iniciativa, né? Iniciativa. É isso aí. Vamos fazer acontecer, pessoal. Vamos embora. É isso aí. Legal, legal. Paulinho, quem quiser seguir você nas redes sociais, o Integra Voluntariado, quiser participar, você que está assistindo, quer ajudar o Integra, como é que faz? Olha, é só mandar uma mensagem para nós ali, fazer parte do nosso grupo. @Integra Voluntariado. Integra Voluntariado, nós estamos no Paulo Insta. Sgarbi. E Paulo Sgarbi aí nas redes sociais também, no Face, no Insta, no LinkedIn, enfim, tem várias formas de me ajudar, de me localizar. E hoje nós somos na Integra em 15 pessoas, 15, 17 pessoas, e nem todos conseguem ir, né, fazer esse trabalho social. Então, a gente precisa de gente, sim, para ir lá, para carregar cestas básicas, para pisar na comunidade. Pisar no barro. Pôr a sandália da humildade, pisar no barro. É isso aí. E, acima de tudo, dar carinho para as pessoas, né? Que as pessoas lá são muito carentes de afeto. Tá? Então, você dar um abraço, você pegar uma criança no colo, você dar um carinho, é isso que a gente precisa. A gente precisa ser humano, né? Eu acho que tira um pouquinho o lado tech, digital, não só, em qualquer profissão, enfim, mas seja um pouquinho chão, né? Mais humano, e isso aproxima de Deus, né? É isso aí. Aproxima de Deus, é nos menores, né? E só para quem está assistindo, qual é a doação que o Integra recebe hoje? Eu sei que vocês têm também uma iniciativa legal com os animais, né? Recolhem ração para distribuir para os bichinhos. Imagina, tem uma comunidade inteira ali. Ele tem um monte de bichinho que não é castrado e aí aquilo vão se reproduzindo. Eu acabei de perder um gatinho, então o quão é importante cuidar dos bichinhos, né? Quando eu tô lá, eu fico morrendo de dó dos bichinhos. Como é que faz? Além de ração, lógico, cesta básica, e o que mais precisa, principalmente agora nessa época do ano, de julho? Roupa de criança, né? Como eu até falei anteriormente, a gente vê muito lado de criança, porque lá as crianças são muito carentes, né? Então não tem o que vestir, não tem o pé no chão, enfim. E com esse frio é complicado. Então, cara, desde cama, mesa, banho, roupas em geral, alimentos, agasalhos, colchão, porque quando dá enchente lá, todo mundo perde. Então, o que a gente sai correndo aí pedindo, pessoal, tem colchão em casa, a gente retira. Então, não se preocupe, porque a gente consegue fazer aí para retirar as coisas. E eletrodomésticos, coloca o endereço, né? Fala o que você quer doar, que a gente dá um jeito, né? Isso aí. Só tem que estar funcionando, né? Não Nós pode tivemos ser. alguns casos em que, E tem gente que doa que não presta, né, cara? Doação não é descarte, né, pessoal? Então, às vezes não está funcionando e a gente tem o trabalho de ir lá pegar na hora que chega na comunidade. Você frustra, porque você está doando... Prometeu, né? Você prometeu para aquela família. A pessoa está esperando. Chega lá, não está funcionando, coisa e tal. Então, é uma humilhação para a família, cara. E a gente fica chateado também, enfim. Então, mas é isso aí. Tudo que puderem doar, a gente pode levar lá para o Pantanal. Alimentos não perecíveis é importante, mas eu acho até que proteína é importante. Se você tiver... Sim. A gente fez recentemente, se você puder fechar uns pacotes aí de frango, né? De frango assado, de frango assado não, frango, né? O frango é uma coisa que a gente gosta de levar, porque eles não comem proteína quase. Frango... No Natal, nós doamos quase 1 tonelada de frangos, né? O Didio, a cantina do Didio ajuda muito. A cantina Didio ajudou bastante. Ajudou muito a gente. Então, a gente tem muita gente que ajuda, pessoal. Isso é muito importante. Né? Muito abraço para o Vinícius do Didio, que ajudou a gente na última entrega. Então, cara, manda endereço lá. Se você não é dinheiro, não.
faz uma compra o frango, compra a cesta básica, compra o que você quiser, a gente retira, ou você manda entregar. Se puder mandar entregar, se for quantidade alta, manda entregar. Venha com a gente, participa, né? Vai com o Paulinho. É isso aí, vamos lá. É isso aí. A gente vai todo último sábado do mês, só que tem que ser um pouco cedo, né? A gente sai tipo 6, 6:30 da manhã. Pessoal, faça frio, faça sol, faça chuva. Com pandemia, com vírus, sem vírus. A gente está entregando cesta básica debaixo de chuva, enfim, não tem tempo ruim para fazer caridade para o próximo, filantropia, né? E sempre justo e perfeito entre as colunas. Perfeito. Então, queria agradecer mais uma vez a sua audiência. Queria agradecer ao Paulo Sgarbi, que contou um pouquinho do lado do mercado segurador, né? Desses últimos 30 anos de evolução. E também, muito também, pela sua história, contando do Integra Voluntariado, o que é a entidade, o que é feito, quais são os trabalhos, pela sua dedicação, pelo seu ser humano incrível. É um lado que às vezes que as pessoas não exploram muito, né, no cotidiano, ali quando você está no evento de tecnologia ou nas empresas que você passou, mas eu tenho certeza que o que você tem é uma característica fundamental de um bom líder e que te credencia e vai credenciar a voos cada vez mais altos, porque você não consegue ser um bom executivo se você não souber olhar as pessoas. Então, meus parabéns, Paulo. Queria uma salva de palmas aqui para o Paulo Sgarbi. Obrigado, pessoal. Valeu. E só dar mais um agradecimento final para minha esposa, que está sempre ao meu lado aí nas ações sociais também, e minhas filhas, enfim, todo mundo aí. Perfeito. Isso aí, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Se você não segue o canal ainda, siga o canal, siga no Instagram. Essa temporada promete muita coisa boa, com um estúdio novo, com nossa direção aqui, o Breno, o Leandro ajudando a gente aqui. Cara, muito legal ter a sua audiência. Obrigado, Paulo Sgarbi. É top. Isso aí. Fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.